Então eu tenho essa mania louca, entendeu? Vou falar de novo. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Tudo certinho? Agora começou a gravação, vamos lá? Então essa é a nossa segunda aula, tá? Então eu ia dizendo para vocês, dá uma força, quando eu não colocar para gravar, fala para mim, tá? Me avisa. De novo, vou falar, tá? Abre a sua webcam, porque daí dá treta, irmão, dá treta, cara. Abre o webcam, deixa a webcam aberta, tá? Pra gente prosseguir, tá? E agora, cara? E agora? Quem que é esse Brasil que o Brasil não conhece? Deixa aberta lá a sua apostila, página 69. Então, aí, lá na apostila, ele faz as considerações. E lá tem, né, cara? Tanto falando do Milcal quanto do Lentes, tá? E aí, na página 69, ele vai falar de Euclides da Cunha. Então, agora nós vamos falar de Os Sertões, tá? Os Sertões de Euclides da Cunha, tá bom? Então, agora, Os Sertões de Euclides da Cunha, tá bom? Então, Euclides da Cunha, Os Sertões, tá? Foi bem, excelente. Então, daí o que acontece, cara? Tá, isso mesmo. Já de imediato, o pessoal do terceiro A, coloca o nome aí, cara. Coloquei o Euclides da Cunha, já fiz a divisão aí. Já o pessoal já começa colocando aí o nome completo. Isso, terceiro A, tá? Que é a chamada. Eu não vou fazer um por um, porque senão eu já não tenho tempo, cara. Aí eu vou perder muito tempo. Então coloca aí que depois eu me viro, eu coloco a presença, tá? Me orientaram a fazer o seguinte, depois que vocês colocarem o nome, aí eu saio chamando uns 2, ou 3, ou 4, ou 5, tá? Justamente só para a gente ter aquela certeza que você ainda continua na sala, tal, esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá? O Casagrande saiu, cara, o Casagrande saiu, que tal negócio, tem que tomar cuidado com esse negócio de internet, tá? Mas depois eu faço a chamada de novo no finalzinho, chama alguns nomes, vamos ver se o Casagrande entra de novo, tá? Então tá bom, coloca aí o terceiro A, tá? Aí o terceiro B, aguarda aí que já eu peço para colocar. Não coloca ainda não, tá? Para que eu vou fazer uma divisão aqui, para que daí eu possa falar, tá? Então vamos lá? Vamos lá, meu rei. Então agora esse foi o Graça Aranha. Já falei do Graça Aranha. Agora vamos trocar aqui. Por que salvar? Tá bom, salva então. Para que você quer salvar? Então agora, modernismo, segunda parte, tá? Pré-modernismo. Pré-modernismo que você viu, né? É tema do passe, é o tema do passe para esse ano. Começa, no caso, você que vai fazer a terceira etapa do passe, o FMS, ele colocou lá que vai ser cobrado o pré-modernismo, a partir do pré-modernismo, tá? Então nós vimos aqui as repúblicas oligárquicas, vimos os principais personagens, né? Vimos os temas nacionais, que foi Guerra de Canudos, imigração alemã, a revolta da Chibata, né? E o pré-modernismo como movimento eclético, que tem como livros de inauguração o Sertões de Euclides da Cunha e Canaã, de Graça Aranha, ambos publicados em 1902. A partir da próxima aula, a gente fala de outros personagens também, que vão estar aqui na página 70, página 71, etc. Tá? Aí na página 79, quem que vem agora? Vem Os Sertões de Euclides da Cunha, cara. Então notem que é o diálogo do homem com a natureza. Qual é a necessidade? A necessidade é mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Diferente do que acontece com o Graça Aranha, que é ali mais na virada do 1900, o Euclides da Cunha, ele vai ter o tema dele com algo que vai acontecer antes do 1900, tá? É 1897, se você acompanhar aí na sua apostila. Ele vai falar sobre algo muito específico. Ele vai falar a respeito da revolta de Canudos. Uma curiosidade a respeito de Euclides da Cunha. Esse livro, Os Sertões, tá? A gente pode dizer que é um dos únicos livros brasileiros, único livro em literatura brasileira, que não há personagens fictícios, tá? Os Sertões ele é considerado um documentário in loco, tá? Ele é um romance, o livro é um romance, mas ele é feito como se fosse um documentário in loco. Então, todos os personagens que Euclides da Cunha citar, eles não são personagens fictícios, eles foram figuras reais que aconteceram nesse conflito, que foi um conflito muito perturbador para a época, tá?
Vamos falar um pouquinho disso, né? Antes, um pouquinho de Euclides da Cunha, tá? Aí na apostila tem aí, cara, um pequeno resumo da vida dele. Ele que nasce em 1866. Você tá me acompanhando aí? Em Cantagalo, tá? No estado do Rio de Janeiro, tá? Ele é formado na Escola Politécnica, então engenheiro de formação, tá? Euclides da Cunha, engenheiro. Aí o que ele faz? Ele tem uma carreira no Exército, tá bom? Ele faz uma carreira militar, e nessa época aqui, ele já não era mais militar. Mas como ele tinha uma carreira, né, já tinha começado como militar, ele é convidado pelo Exército a fazer um levantamento, né? Então ele é contratado como um correspondente de guerra em Canudos, tá? Então, quando ele chega lá em Canudos, o conflito já está instaurado. Então, vamos conversar um pouquinho do que foi esse conflito. Por quê? Porque daí, o Euclides da Cunha, ele vai dividir o seu livro em 3 temas, tá? Tá aqui colocado aqui. São 3 temas. Um tema é a Terra, outro tema é o homem e outro tema é a luta. Muitos dizem, tá? Que o tema a Terra e o tema o homem são cansativos, tá? Por quê? Porque o Euclides da Cunha ele vai pautar o seu livro no determinismo de Hippolyte Taine, tá? Você que estudou o naturalismo, né? Com o Melquisedeque, você lembra? O naturalismo e o realismo são pautados em cima daquelas que nós chamamos de teorias científico-filosóficas. São elas o positivismo, o determinismo, o socialismo e o evolucionismo, tá? O Euclides da Cunha pauta o seu livro, o Graça Aranha, vamos lá, volta para o Graça Aranha. O Graça Aranha pauta o seu livro em cima do naturalismo e em cima do determinismo de Taine, o evolucionismo de Darwin e o determinismo de Hippolyte Taine. Já o Euclides da Cunha, ele vai pautar o seu livro em cima do determinismo de Hippolyte Taine, tá? De Hippolyte Taine. Eu nunca sei se é Taine ou Taine, tudo bem. O que acontece? O livro ele é dividido na teoria do determinismo, que diz que o homem ele é fruto do momento, o homem ele é fruto da raça e o homem ele é fruto do meio, tá? Então, o homem ele é fruto do momento. Então, o homem é fruto da raça e o homem é fruto do meio. Então, no caso, o meio é a terra, tá? O homem ele é fruto da raça, então é o tema do livro, o homem. E o homem é fruto do momento. Do momento, o que foi? A luta. Então, vamos para o conteúdo de Os Sertões de Euclides da Cunha. Por que ele ganha notoriedade? Ele ganha notoriedade porque ele vai falar de um conflito que foi muito perturbador. Então, eu vou começar falando desse personagem que foi o Antônio Conselheiro. Cara, o Antônio Conselheiro, provavelmente ele é cearense, tá? O Antônio Conselheiro era cearense. E aí ele trabalhava consertando túmulos, tá? Então ele era um consertador de túmulos. Então ele vivia nas paróquias, ele vivia nas igrejas e trabalhava nos cemitérios consertando túmulos. Por conviver com os padres, esse personagem chamado Antônio Conselheiro, ele decora as rezas, as liturgias da igreja. Então, eu sou de igreja evangélica, entendeu? Mas, de repente, você é de igreja católica, tá? Então, se você é de igreja católica, você sabe do que eu estou falando. A igreja, ela tem uma determinada liturgia, são as rezas, né? Aí o padre fala, o pessoal repete, não é? O padre fala, o pessoal repete. Então, é uma liturgia católica, tá? E daí, o que acontece, cara? O chamado Antônio Conselheiro decora essa liturgia. E aí, num belo dia, ele dá uma abandonada, sabe? Ele dá uma abandonada e ele veste uma túnica azul marinho, e ele sai pelo sertão nordestino fazendo rezas. Dizem que no começo, o Antônio Conselheiro ia de casa em casa, né, e fazia as rezas dele, o pessoal recebia, que legal, rezar, tal, né? Aí o pessoal rezava, tal. O pessoal dava comida, ele comia aquilo que o pessoal dava, tá? O pessoal dava pouso, diz que curioso, né? O pessoal dava pouso e ele não dormia nas camas, ele dormia no chão. Então o pessoal dava a cama para ele dormir, não, eu sou acostumado a dormir no chão, tal, dormir no chão.
E ele dormia no chão. E assim ele fazia de casa em casa, de propriedade em propriedade. Só que lá no Nordeste, cara, a gente vive um fenômeno que é o chamado, né, cara, o fenômeno da seca, cara. Então, o que que acontece? O Antônio Conselheiro, ele surge justamente no final do Império com o nascimento da República, tá? O que que isso... Qual que é a dificuldade, ou melhor, qual que é o esquema disso ter acontecido? Por que, então, a importância do Euclides da Cunha escrever o seu livro, justamente do tempo de Antônio Conselheiro, está entre o surgimento da República e o final do Império. Funciona mais ou menos assim. Ó. No tempo do Império, não é que no tempo do Império não existiam impostos. Até hoje, não sei se você sabe, existem impostos que a gente paga, que são impostos que foram gerados no tempo da coroa. Então, por exemplo, quer ver? Aí falta, claro, da minha parte, né, me atualizar certinho em relação a isso. Mas, por exemplo, o pessoal que vive no litoral, sobretudo quem tem ilha, a ilha, né, o cara rico, capaz de comprar uma ilha, a ilha ela é uma concessão do Império, tá? Então, o litoral, praticamente, ele é da propriedade do rei, ele era da propriedade do Dom Pedro, tá? Então, era a propriedade do Brasil, propriedade do rei. O rei dava uma concessão, tá? Para que a pessoa pudesse construir na praia ou então construir na ilha, tá? Essa concessão ele pagava um imposto, esse imposto era o imposto da coroa. Hoje, claro, continua se pagando esse imposto, mas esse imposto é pago para o município, é pago para o Estado, tá? Mas é um imposto que nasce no tempo da coroa, tá? Então, existia um imposto, não é que não existia imposto. Só que com o advento da proclamação da República, há a divisão dos poderes, concorda comigo? Legislativo, judiciário e executivo. E aí o que acontece? O município acaba também tendo o direito e também a obrigação, também, claro, de recolher um imposto. O que isso muda? Isso muda que o mais pobre acaba mais próximo da recolha do imposto. Então ele tem imposto que ele paga que é municipal, tem imposto que ele paga que é estadual e tem imposto que ele paga que é federal. Entende? Então, esse elemento chamado imposto, ele se aproxima do povo. Afinal, não há um império, não há um rei que é dono de tudo e a gente é servo desse rei. Não. Supostamente, a gente é dono de tudo. Confere comigo? E o Estado é dono de tudo e a gente trabalha para o Estado, tal, né? Uma leitura muito legal é o Leviatã, né, cara? Que aí o Estado, que era para servir o povo, o que acontece? Agora a gente que serve o Estado, né? Se você conversar um pouquinho com seu papai, né? Seu papai vai ter um monte de coisa para reclamar para você, né? Hoje a gente carrega o Estado nas costas. Um exemplo muito simples é que provavelmente na sua casa teve as rendas reduzidas. Provavelmente aqui na minha casa eu tive as minhas rendas reduzidas, entendeu? O único nesse Brasil que não teve renda reduzida, deputado e senador, tá? Então, como representantes do povo, eles, para o exemplo, porque isso é moral, entendeu? O que eles deveriam chegar? Não, o povo está ficando sem emprego, o povo está ficando sem salário. Vamos tirar aqui 60% do nosso salário, 75% do nosso salário, vamos ficar só com 25% e esses outros 75% a gente vai investir em medidas tal para a gente dar emprego para o povo, porque são representantes do povo. Então tem que refletir isso daí. Eles tinham que ser os primeiros. Diminuir salário, o primeiro salário a ser diminuído seria o salário do deputado, do vereador. Então o que acontece? Hoje a gente carrega o Estado. Essa história de carregar o Estado, ela é antiga. E aí o que acontece? Lá no Nordeste tem um agravante. Qual que é o agravante? O fenômeno da seca. Então, veja bem, da mesma forma em que o imposto está mais próximo do pobre, existe outro fenômeno, que é o fenômeno da seca. Então, por exemplo, surge um flagelo no Nordeste, que é o grande proprietário de terra, tá? Então, dizem que no Nordeste o problema não é a seca, o problema é a cerca, aquilo são o grande latifundiário. Por quê? Não sei se você sabe,
Mas quem move a economia não é o grande produto. Quem move a economia é o pequeno. O pequeno move, porque o pequeno emprega, o pequeno vai lá, pega a sua pequena cultura, que é fazer um queijo, tirar um leite, ele vai lá e move a sociedade. É o pequeno que move, gera emprego, né? Hoje em dia, os grandes produtores de terra, o que eles estão fazendo? Eles estão investindo em maquinário. Então, já tem colheitadeira, já tem implementos agrícolas que trabalham por GPS, irmão. Trabalha computadorizado, não tem ninguém pilotando a parada. Quem dá o emprego? Quem dá o emprego é o pequeno, cara. É o pequeno produtor. E daí, o que acontece? Aí o cara é um pequeno produtor. Aí ele tem lá a vaquinha dele, ele tem a produção dele. Vem a seca, arregaça tudo. Aí o que acontece? Ele tem a vaquinha dele. Aí o que ele faz? Vai vender a vaquinha dele. Para quem que ele vai vender? Para quem tem dinheiro. Isso é o capitalismo. Vai vender para quem tem dinheiro. Chega lá, quem tem dinheiro? O grande produtor de terra, o coronel. Chega lá no coronel, eu queria vender minha vaquinha. Ah, quer vender sua vaquinha? Quanto você quer na sua vaquinha, tal, mas como é que ela tá? Ela tá meio magrinha, tal. Ah, eu dou 200 réis nela. Não, coronel, a vaquinha deve valer no mínimo 2.000. Então, cara, só que é o seguinte, eu tenho dinheiro, entendeu? Você tem a vaquinha, eu não quero a vaquinha, mas você que tá vendendo a vaquinha. Oferta e procura, irmão. O LX, você tá ligado? O LX, você tem aquele celular, ele vale tanto, você pagou tanto, mas e agora? Agora a gente tem que levantar dinheiro, irmão. O que ele vai fazer? Vamos vender o celular. Quando ele vai vender o celular? Ah, ele vale 2.000. Ah, 2.000. Ninguém vai pagar 2.000. Que o cara vai falar, eu dou 500 no celular. Pô, 500, velho. Pô, velho, 500. Você quer dinheiro, eu tenho dinheiro. Você... Não é, velho? Não é isso aí que acontece? É isso aí. Esse é um fenômeno no Nordeste. Aí o que aconteceu? O camarada vende a vaquinha. Tá bom. 200 réis. Fazer o quê? Vender a vaquinha. Vendeu a vaquinha, 200 réis. Aí o coronel fala assim, amanhã à tarde eu mando alguém lá buscar, dar grana pro cara. O cara passa no mercado, compra as coisas do mercado. Quando ele chega em casa, tá lá o oficial de justiça, porque ele não pagou imposto. O que o oficial de justiça faz? Confisca a vaca. Não, a vaca não, eu vendi a vaca. Ah, vendeu a vaca, o problema é seu, irmão. Tá confiscado aqui, você não pagou imposto. E aí ferrou. O camarada tá devendo dinheiro, o camarada tá sem a vaquinha, tá sem nada. E daí o que acontece? Quem que tá passando na cidade naquele dia? O conselheiro. E aí eu perdi tudo. Tô endividado. O que sobra para mim? Rezar! Aí essas pessoas deixavam tudo lá, por quê? Porque o coronel vinha pegar tudo, porque afinal o coronel já deu dinheiro. Ah, mas o imposto confiscou. Não quero saber. Eu paguei você, eu quero a vaquinha. Então eu vou pegar o que tem. Aí o camarada acabava sem nada. Esse é o fenômeno da seca. Aí ele acabava sem nada, o que ele fazia? Vamos rezar. E aí começavam a acompanhar o conselheiro. Porque o conselheiro ia com as suas rezas, as pessoas davam comida para as pessoas. As pessoas davam pouso para as pessoas. Aí o camarada pegava o restinho que ele tinha e ia acompanhar o conselheiro. Mas não, eu vou te contar. Começou assim, 5 pessoas. Começou assim, 20 pessoas. Começou assim, 50 pessoas. E as pessoas acompanhavam o conselheiro. E o conselheiro andava de cidadezinha em cidadezinha. Mas não, o negócio foi criando proporções, que eram famílias e famílias acompanhando o conselheiro pelo Nordeste. Isso, cara, eu tô falando no final de 1800, tá? É 1890 e algum tarará, tá bom? E daí o que acontece? O conselheiro chega numa região da Bahia, essa região foi chamada pelo conselheiro de Monte Santo. Por quê? Como eu falei para você, eram quilômetros e quilômetros de terra de ninguém. Eram terras terras de grandes produtores. Então o camarada tinha extensão de terra. Era o famoso latifundiário. Então o camarada tinha terra. E aí o que acontece? O conselheiro chegou numa região, a região ela era meio preponderante, meio alta. Ele chamou aquela região de Monte Santo. E ali ele fincou a cruz, irmão. Fincou a cruz e falou, aqui nós vamos estabelecer a nossa morada. Cara, eram almas e almas e almas, gente desvalida. E ali cria-se uma pequena comunidade, mais tarde chamada de comunidade de Canudos. Canudos
Então, Antônio Conselheiro se estabelece lá no Monte Santo e não para de chegar gente. Gente que acabou com toda a sua propriedade tomada por causa da seca, por causa dos coronéis, por causa de dívida, e junta gente, junta 100, junta quem... Ó, eu vou falar para vocês. Quando estoura o conflito, a gente está falando de mais de 1000 almas. É gente que não tinha para onde ir. E atrás do conselheiro. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão aqui, se alguém tem alguma pergunta. Tudo bem? Pelo menos não vendeu por 2.000. Foi que? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Não tinha outro coronel? Não, pô! Sacanagem! O camarada fez assim. Aí o que acontece? Antônio Conselheiro, Antônio, chamado de Antônio Conselheiro, tá? Então, Antônio Conselheiro, o que ele faz? Ele cria a comunidade de Canudos, tá? E aí, essa comunidade de Canudos, essa região ficava numa região no interior da Bahia. Pronto, aí, ó, já fiz uma divisão aqui, comunidade de Canudos. Agora, por gentileza, terceiro B. Pessoal do terceiro B, por favor, todo mundo nome completo. Beleza, fechou. Aí, o que acontece? O conselheiro, ele se estabeleceu lá nessa cidade, cidadezinha de Monte Santo. E aí, cara, foi chegando gente. Quando dá um determinado número de pessoas, o que o conselheiro faz? O conselheiro fala o seguinte: nós vamos construir uma igreja. Nós vamos fazer uma igreja. E aí o conselheiro, ele começa a erguer a igreja. Então, é assim, era uma produção em comunidade, entendeu? Então, era uma comunidade alternativa. Então, o conselheiro, o que ele fazia? Todo mundo plantava ali na região, colhia, vendia e dividia para todo mundo. O conselheiro, por exemplo, espalhou determinadas leis. Não podia ter prostituição, não podia ter prostíbulo, não podia ter bebida alcoólica, não podia ter... e não podia andar armado também na cidade. Na cidade não podia andar armado, porque tinha muito cangaceiro e tal. Não podia andar armado, tá? E daí o que acontece? A cidade vai se desenvolvendo. O conselheiro, o que ele faz? Ele fala o seguinte: vamos construir uma igreja. Aí começa a erguer a igreja, irmão. Começa a erguer a igreja e daí olha a treta que dá. Vamos cobrir a igreja. Vamos cobrir a igreja, tá? Só que chega na hora de cobrir a igreja, o que acontece? Ai, meu Deus do céu, meu tempo tá passando. Vamos lá. O que acontece? Ele compra madeira na cidade vizinha, tá? Compra madeira na cidade de Uauá, tá? Cidade da região. Vai lá, compra madeira. Compra madeira e paga à vista. Então, a comunidade tinha dinheiro, então o conselheiro tinha dinheiro. Aí o que ele faz? Paga à vista. Eu vou interromper aqui, vou fazer uma pequena pergunta para vocês. Começa a pensar comigo, ó. Papai está juntando dinheiro, quer comprar aquela TV de 70, de 80 polegadas, 90 polegadas. Aí o papai junta um dinheiro, tal, não sei o quê, vai lá nas Casas Bahia, paga a televisão, paga à vista. Eu quero essa daqui, ó, conta pra TV, assim, ó, quanto que é? Tum, 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 tum. Já viu acontecer já? Papai já, tum, 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 tum. Pagou a TV, pagou à vista. Aí fala assim, não vou levar porque eu cabe no carro. Então, quem vai entregar? Não, amanhã, tarde, tá lá. Né? Amanhã, tarde, tá lá, senhor pai do João. Beleza, então. Então, amanhã, tarde. Amanhã, tarde. Aí, o que acontece? Da amanhã, tarde, a televisão não vem. Dá 2 dias, a televisão não vem. Dá 5 dias, a televisão não vem. O que seu pai vai fazer, irmão? Seu pai vai falar assim, então, eu comprei a televisão aqui. Seu pai chega lá dando tiro lá, irmão. É ou não é, velho? Chega lá dando... Paguei a TV, velho! Cadê a TV? Não é? Mesma coisa. O camarada quis dar o balão no conselheiro, velho. O conselheiro pagou a madeira e o cara não entregou a madeira, velho. O que aconteceu? O conselheiro foi lá. Não vai entregar a madeira? Vamos ver se não vai entregar a madeira. O conselheiro foi lá com os homens armados de pá, enxada, pedaço de pau. Chegou lá, quebrou a região. Quebrou o estabelecimento do cara. Pegou a madeira, levou embora. Claro que isso não ia ficar à toa. Claro que isso não ia ficar barato. E aí, lá na região, essa foi conhecida como Batalha de Uauá, ele convoca o exército da região. Ó, o camarada veio aqui, quebrou meu estabelecimento. Aí vai um tenente, tá? O tenente Pires Ferreira. Tenente Pires Ferreira, eu fiz as anotações aqui, com 116 homens. Vai lá
para Canudos para prender o conselheiro. Quando ele chega lá, esse tenente Pires Ferreira, com seus 116 homens, ele é recebido com pedrada, paulada, enxadada, pasada, entendeu? Conta o livro que os homens apontavam e os caras não paravam de vir para cima. Davam um tiro, um caía e vinha 10 em cima dos caras. E aí quebraram os caras no pau, quebraram no pau. E agora o que o conselheiro tem? Tem 116 fuzis. É isso que o conselheiro tem. Deu um pau nos soldados e ficou com armamento. Quando ele fica com armamento, o que vai acontecer? Vai acontecer que a notícia chega ao Rio de Janeiro. E como a República era uma república nova, qualquer revolta contra o exército era considerada uma revolta contra a República. E aí, no Rio de Janeiro, fala assim, não, isso é inadmissível, irmão, não sei o quê. Não, vamos lá quebrar. Como assim o pessoal quebrou sem... Não, vamos mandar. E aí chega o Major Febrônio Brito. O Major Febrônio Brito chega com 600 soldados. Só que agora ele é recebido na bala. Só que daí ele chega ao Monte Santo meio debilitado. Por quê? Lembra? Esse é o Brasil que o Brasil não conhece. Então o Febrônio Brito, ele chega lá ao Monte Santo meio debilitado. Por quê? Porque o exército mandou, até remédio para dor de cabeça tinha. Sabe o que não tinha? Água. Sabe o que não tinha? Condições do soldado chegar lá com batalha. E já o sertanejo conhecia a região. O que aconteceu? Esses homens foram recebidos no tiro, na bala. É aí que esses 600 homens são completamente dizimados. E agora o conselheiro tem, além dos 100, ele tem mais 600 fuzis. Você está entendendo o que está acontecendo? O conselheiro está se armando com a própria ajuda do exército. E aí, cara, a notícia que esses 600 homens foram rechaçados chegam ao comando no Rio de Janeiro. Como que é assim? E aí o exército convoca para a guerra. Convoca porque tem que acabar com o conflito que foi apelidado pelos jornais da época como conflito imperialista. Então eles estão se revoltando contra a República. É um movimento imperialista que quer trazer o império de volta. Porque, como a República era muito nova, qualquer manifestação contra a República, qualquer crítica era considerada um movimento contra a República. E daí o que acontece? Convoca-se um herói da guerra, cara, de farrapos, chamado de Moreira César, conhecido como Degola Cabeça. Tudo isso que eu estou te contando é conteúdo do livro. Porque quando esses 600 soldados são rechaçados, convoca-se o Euclides da Cunha para fazer o levantamento em loco. O Euclides da Cunha chega lá, os 600 soldados tinham acabado de sofrer uma derrota. E aí o Euclides da Cunha vai fazendo a pesquisa. Quem que é esse sertanejo? Quem que é essa terra? Quem que é essa terra chamada Nordeste? Quem que é esse elemento chamado sertanejo? No livro há um comentário que parece ser um comentário racista, mas depois você presta atenção, é um documentário que exalta o povo nordestino. Ele chama o nordestino de Quasímodo. Lembra do Corcunda de Notre Dame? Então ele chama o nordestino de disforme, ele chama o nordestino de Quasímodo, mas daí ele fala que o nordestino é, antes de tudo, um forte, porque o nordestino consegue viver naquela terra inóspita, naquela terra desértica, tá? Eu não sei se você anda acompanhando a transposição do Rio São Francisco, e eu fico olhando, né, cara, o Rio São Francisco chegando a regiões do Nordeste onde ninguém nem sonhava um dia ter água, né, cara? E aí essa água chegando pro sertanejo, e a cara do sertanejo, né, que sofreu a vida toda por causa de falta d'água, agora águas infindas do Rio São Francisco chegando lá. E daí o que acontece? O Euclides da Cunha faz esse levantamento da terra, do homem, e agora ele está fazendo o levantamento do conflito, justamente meses antes da chegada do Moreira César. Moreira César era tão ruim, que ele era conhecido como o Degola Cabeças. Então, Moreira César, o Degola Cabeças, tá? Então, Moreira César vai com sua tropa. Quantos homens Moreira César? 1.300 homens. 1.300 homens vindo, né?
No caso, o Moreira César vindo da Batalha Federalista em Santa Catarina, herói da guerra, né? Da Batalha Federatista em Santa Catarina. E aí, herói nacional, né, cara? E aí ele é enviado até Canudos, com 1.300 homens. De novo, qual que é o erro que o exército cometeu? Levou até remédio para dor de cabeça, eles levaram. O que eles não levaram? Água, irmão. Era um Brasil que o Brasil tinha total desconhecimento. O exército tinha total desconhecimento. E aí o que acontece? O Moreira César vai chegando até Canudos. Quando ele chega em Canudos, o livro conta, cara, que era 1h da tarde. A tropa cansada, tinham andado léguas, quilômetros. A tropa com sede, com fome, tá? O Moreira César é aconselhado pelos seus auxiliares, lá pelos seus suboficiais, a fazer o seguinte: coronel, a tropa está cansada, vamos dar comida, vamos arranchar a tropa, os homens descansam, amanhã de manhã a gente invade Canudos. O que o Moreira César falou? Eu vou almoçar em Canudos. Põe a tropa, alinha a tropa, dá o ordinário marche, a gente vai atacar agora. Só que daí o conselheiro, muito safo, o que ele fez? Ele não peitou o Moreira César de cara. O que ele fez? Ele recolheu o seu povo, recolheu a galera. E aí, o Moreira César dividiu a força. Os primeiros avançaram. Quando os primeiros avançaram, eles foram encontrando as casas vazias. E nas casas vazias, o que tinha? Tinha comida, tinha água. O que os homens fizeram? Deixaram o fuzil de lado e dele comer. Vamos comer, vamos beber água, já está com fome, e dele comer, dele beber água e tal. Quando o conselheiro percebeu que os homens estavam distraídos, o conselheiro liberou a galera e a galera veio de uma vez matando todo mundo na facada, sem dar um tiro. Veio tudo na facada, na foiçada, porque os caras estavam desarmados. E aí o que acontece? Mais da metade que tentou invadir Canudos morreu na primeira leva. E aí o coronel Moreira César, vendo que os homens estavam berrando, que os homens estavam levando um pau, ali o restante dos homens falou, vamos atacar. E o Moreira César está atacando, né? Forçando o pessoal a atacar. Diz o livro que o Moreira César começou a atirar naqueles que estavam retrocedendo. Porque não tinha que retroceder, tinha que atacar. Aí um dos soldados da federação, vendo que o Moreira César estava estava atirando naqueles que estavam retrocedendo, o camarada virou o fuzil dele e acertou o próprio Moreira César. Moreira César foi alvejado por um próprio soldado da federação. Conclusão, a tropa foi dizimada. E aí, os poucos que deram toque de recolher ficaram escondidos ali, ali próximo do Monte Santo, próximo de Canudos. O conselheiro vem numa noite e mata geral. Matou geral. Só que o conselheiro fez o seguinte, o conselheiro foi pegando a cabeça deles e foi colocando nas árvores, no caminho para Canudos, tá? Chega notícia no Rio de Janeiro, absurdo, mataram o herói nacional Moreira César, um absurdo, uma revolta nacional. O que acontece? Separa agora o general Arthur Oscar comandando duas levas que chegava, o contingente chegava ao número de 5.000 homens. Só que eles foram divididos em duas levas. Uma leva vinha lá do Alto Nordeste, lá de cima, e outra leva vindo do Rio de Janeiro. Entendeu? E daí o que acontece? O general Arthur, ele chega até o Monte Santo. De novo, mesmo problema. Não chega com água suficiente, não chega com comida suficiente. Chega ali e fica acampado no Monte Santo. No Monte Santo, inclusive no livro, tem um relato muito curioso que tinha o conselheiro tinha sniper, velho. Sniper, irmão! O conselheiro conhecia, os homens do conselheiro conheciam todos os atalhos. Aí o que acontecia? Eles iam até próximo da tropa e ficava atirando nos homens o dia todo, toda noite, todo dia, atirando, tal. O camarada parecia ele pau, atirava. E daí o que acontece? Chegou mais um reforço de água, mais um reforço de comida. Só que os atiradores, os snipers, não deixavam os camaradas. Sniper! Não deixava chegar perto da comida. Os caras iam chegar perto da comida, tal, tiro. E assim foi. Cara, o general Oscar, iria perder o conflito.
Se não fosse o reforço que estava vindo do Alto Nordeste, do Norte do Nordeste, que chegou e aí cercou Canudos, tá? Com o cerco de Canudos, também Euclides da Cunha relata o quê? A corrupção no Rio de Janeiro. Que no Rio de Janeiro, por conta do conflito, estavam levantando dinheiro, levantando emergência, ações emergenciais. Você nunca ouviu falar disso daí, né? Ações emergenciais. Euclides da Cunha falando que eles estavam comprando respiradores faturados. Entendeu? Entendeu, cara? Cara, essa droga chamada de corrupção, ela está incrustada no brasileiro há anos. E Euclides da Cunha falando que, no livro, que os generais lá no Rio de Janeiro estavam levantando força emergencial para ajudar no conflito de Canudos. Só que esse dinheiro, essa comida não chegava, ela se perdia no meio do caminho. Qualquer semelhança com o dia de hoje não é mera coincidência. Irmão, camarada que desvia dinheiro de respirador tinha que ser crime de guerra. Então, em época de Covid, época que tem que ter respirador, tem que comprar respirador, tem que comprar tudo emergencial, o que o camarada faz? Desvia dinheiro. Isso aí tinha que ser crime de guerra, tinha que ser enforcado em praça pública, irmão. Entendeu? Era o que estava acontecendo no tempo de Euclides da Cunha. Devido ao conflito de Canudos, no Rio de Janeiro, o pessoal estava, arrecada dinheiro. Só que o dinheiro não chegava nas tropas. E Euclides da Cunha denuncia isso daí. E daí o que acontece? E aí chega o reforço. Chega o reforço, inclusive até uma metralhadora que eles chamaram de matadeira, e um canhão de 50 milímetros, irmão. Aponta para Canudos, e ó, dele atirar Canudos. Canudos pega fogo, velho. Diz o livro que Canudos não se rendeu. Canudos não se rendeu. O que acontece? Os homens resistiram até o último homem. O livro dá conta que as mulheres, elas pegavam as crianças, ao invés de pegar as crianças e se renderem para os soldados da federação, elas entravam nas casas pegando fogo, entende? Canudos não se rendeu, Canudos resistiu até o último homem. Quando o exército da federação, vamos chamar de exércitos brasileiros, tá? O exército da federação, os exércitos brasileiros, eles entraram em Canudos, eles encontraram 2 atiradores, um velho e uma criança passando munição. Essas foram as 4 almas sobreviventes do conflito de Canudos, que foram cercados e foram fuzilados ali mesmo. Quando encontraram Canudos, ou melhor, quando encontraram o conselheiro já estava morto, provavelmente vítima de desidratação. O conselheiro é fotografado naquela foto que eu passei para vocês, e se não me engano, se não me falha a memória, aqui ó, foto do conselheiro aqui. Ele é fotografado, e aí se não me falha a memória, ele é degolado e a cabeça... Eu sempre confundo essa história com a história do Virgulino e da Maria Bonita, que eles também foram degolados e a cabeça deles foi enviada a Salvador. Eu não me lembro se o conselheiro foi assim também. Se não me engano, sim. O conselheiro foi fotografado morto, foi degolado e a cabeça foi levada ao Rio de Janeiro. Pois bem, assim eu tenho o final da Guerra de Canudos. Diz no livro que Canudos não se rendeu. Por ocasião do discurso de Fidel Castro na vitória, né, dos revolucionários em Cuba, Fidel Castro faz uma homenagem a 2 personagens brasileiros, dizendo que foram as 2 primeiras cidades, os 2 primeiros povos livres da América do Sul, tá? Que Cuba, que estava se livrando do imperialismo norte-americano, não era a primeira cidade livre. Havana não era a primeira cidade livre. A primeira cidade livre foi o quilombo de Zumbi de Palmares. Zumbi de Palmares foi a primeira cidade livre e Canudos. Viva Zumbi, viva Canudos. Canudos, a primeira cidade livre da América Latina. No discurso de Fidel Castro foi citado Canudos. Canudos não se rendeu. Era uma comunidade vítima da seca, vítima dos impostos, e lá famílias inteiras levantaram as suas vidas, levantaram as suas famílias e resistiram ali até o último homem. O livro termina assim: Canudos não se rendeu, tá? E aí Euclides da Cunha tem esse relato desse episódio único, né? Esse episódio, dizem que no Brasil não teve guerra civil, mas não,
foram mais de 5 mil mortes, tá? São números idênticos à da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, tá? Então, os números de mortes em Canudos, ela tá ali no pau a pau com o número de mortes na Guerra da Secessão norte-americana, tá bom? Então, dizem que o Brasil nunca teve guerra civil. Teve Canudos, tá? Que foi algo muito parecido. Manão, nós temos alguns exercícios aqui, meu tempo está passando, eu quero praticar alguns exercícios com vocês aqui, meus, sem ser o da apostila, tá? Deixei alguns de tarefa, você vai cumprir esses exercícios de tarefa hoje à tarde, tá? Antes, porém, faz comigo aqui, ó, exercício 3, exercício 4, tio 2, tio 1, eu pulei aqui, que esses são mais importantes, tá? Faz comigo aqui. Com a obra Os Sertões, 1902, Euclides da Cunha foi um escritor pré-modernista, pioneiro ao aproximar a literatura e a história, quando recriou literalmente o sangrento conflito da Guerra de Canudos, 1897, tá? Além de retratar os conflitos ocorridos durante o período, o autor atribuiu maior destaque a 3 principais aspectos. Qual foram os aspectos? Os aspectos que o livro ele é dividido. O livro é dividido assim: a terra, o homem e a luta, tá? Então, essa é uma pergunta muito frequente nos vestibulares, e isso é um elemento de determinismo de Hippolyte Taine, tá? Então, o determinismo de Hippolyte Taine, o homem ele é fruto do meio, o homem ele é fruto da raça, o homem ele é fruto do momento, tá? Então, o meio, a terra, a raça, o homem, o momento, a luta, tá? E aí eu tenho uma questão da PUC do Rio Grande do Sul que diz assim: a literatura do pré-modernismo brasileiro, nas obras de Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, e faltou aqui Graça Aranha, né? Caracteriza-se pela descrição e romantização da sociedade rural? Não. Lembra, tem que mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Então, é a interpretação e polêmica voltadas para a problemática social. Então, eu tenho um problema social lá no Nordeste. Qual que é? É o fenômeno da seca. Então, essas pessoas têm que ser atendidas. Quem pensou na transposição do Rio São Francisco foi Dom Pedro II, irmão. Dom Pedro II falou assim, cara, eu vou gastar até a última joia da minha coroa até resolver o problema da água do Nordeste. Só que, né? O Brasil deixou de ser império, virou república e ninguém consertou o problema da água no Nordeste. O pessoal fica ali, né? Ah, foi Bolsonaro que fez, foi o PT que fez. Quem pensou nisso foi Dom Pedro II. Dom Pedro II que pensou a respeito. Claro que não tinha tecnologia para isso, né? Não tinha tecnologia da época para isso. Agora a tecnologia, né, torna possível a transposição do Rio São Francisco. Letra C. A análise da idealização da sociedade urbana. Não, ela não é ideal, ela tem os seus problemas, tem as suas problemáticas. Quem retrata isso? Graça Aranha, e agora nós vimos o Euclides da Cunha. Restauração da mitificação da temática histórica. Não há o ideal do bom selvagem, não é o ideal, essa terra aqui é um paraíso, tal. Não, essa terra tem problemáticas, tem problemas de ordens sociais, e a gente tem que denunciar. É isso que vai de encontro ao parnasianismo de época. Que o parnasianismo, o que ele era? A arte pela arte. Não, mas não. Nós temos que discutir problemas sociais aqui. Letra E. Reconstrução e fabulação da sociedade indígena. Também não. Lembra, é um desejo de mostrar ao Brasil que o Brasil não conhece. Cara, eu falei mais que a minha boca, tá? Deixa eu perguntar aqui. Alguma questão? Herói nacional, olha só. Então, alguma questão, alguma pergunta? Vocês estão de boa? Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por hoje. Tem tarefa, tá, para fazer, tá bom? E não esquece a aula de logo mais. Vai começar uma aula logo mais. E aí, eu não quero... Olha, eu coloquei para despertar, que é para não invadir o horário do meu colega, tá? Meus amigos, ó, vou terminar a gravação aqui. Um abraço, tá? Um abraço e até semana que vem, tá bom? Um prazer a companhia de vocês.